Bom dia a todos e a todas. Estamos muito felizes em estar aqui para mais uma live em alusão ao Dia do Tradutor e Intérprete e em comemoração ao Setembro Azul. Nós, da Coordenadoria de Acessibilidade vinculada à Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA, todos os anos realizamos eventos como esse, para comemorar o Setembro Azul e refletir sobre questões relevantes para a formação de tradutores e intérpretes de línguas de sinais e refletirmos juntos sobre acessibilidade para pessoas com surdez, educação de surdos e outros temas relacionados. Gostaríamos de parabenizar a comunidade surda pelas vitórias que vem conquistando a cada dia. E para o nosso evento de hoje, iremos discutir junto com o nosso convidado, o Arley dos Santos, sobre o retorno do ProLibras, reflexões sobre a atuação e a formação de tradutores e intérpretes de Libras. O professor Arley, deixa eu ler aqui o currículo dele para vocês. Só um instantinho. O professor Warley, ele é doutorando de Estudos da Tradução e mestre em Estudos da Tradução pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é bacharel em Letras Libras também pela Universidade Federal de Santa Catarina. É perito intérprete de Libras do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região de Santa Catarina e membro do Intertrades, que é o grupo de pesquisa em interpretação e tradução de línguas de sinais. É intérprete de Libras em contextos educacionais, artísticos e audiovisuais. Além disso, ele é professor de estudos da tradução no Instituto Pulso e na Agência Jurídica de Interpretação e Tradução, a AGINT. Então, nada melhor do que o professor Warley para discutir sobre esse tema, né? O retorno do ProLibras. Esse é um tema que vem trazido grande discussão dentro da comunidade, né, de intérpretes, da comunidade surda. O ProLibras foi um exame de proficiência realizado desde 2005, né? Então, o professor Warley vai falar um pouco mais sobre isso. E para quem tem dúvidas sobre inscrição, durante a live nós estaremos disponibilizando um link da frequência e todos que quiserem receber certificado de 2 horas de carga horária devem assinar essa frequência, tá bom? Além disso, nós faremos um sorteio de 2 livros doados pelo professor Warley e esse sorteio será realizado com base no nome que vocês colocarem na frequência, tá bom? Ao final da live, uns 10 minutos antes de terminar a live, nós estaremos encerrando, tá? A assinatura da frequência, né? E para a gente poder fazer o sorteio, tá? Não esqueçam de assinar o link de inscrição, que é a mesma coisa que a frequência, tá bom? E participar do sorteio desses 2 livros. Então, a gente convida aqui o professor Warley para compor a nossa tela. Seja bem-vindo, professor Warley, à Universidade Federal do Pará. Este evento está sendo organizado pela Coordenadoria de Acessibilidade da UFPA, com o apoio da Associação dos Tradutores e Intérpretes de Línguas de Sinais do Pará, a ASTILP. Certo? A ASTILP. Então, fique à vontade, professor. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, podem estar colocando no chat, que nós vamos selecionar algumas perguntas para a discussão do final da palestra do professor. Boa palestra, professor Warley.
Obrigado, Denise. Bom dia a todos, pessoal. Vou me apropriar aqui, primeiramente, das palavras do Evandro Magalhães Júnior, né, naquele livro Sua Majestade o Intérprete, e agradecer. Obrigado é a primeira coisa que um palestrante fala e também é a última coisa que um intérprete também fala em qualquer demanda interpretativa. Então, gostaria de manifestar aqui a minha gratidão em estar com vocês, a Universidade Federal do Pará, a STIUSP, por esse convite. De antemão, já peço a vocês desculpa que eu estou um pouco rouco, haja vista que o clima aqui em Florianópolis não está propício e provavelmente eu devo estar aí com a minha garganta inflamando, mas já peço desculpa de antemão por isso. O tema que eu vou abordar, o tema que eu vou tecer alguns comentários e algumas reflexões, como a própria Denise comentou, é o ProLibras. E por que falar sobre o ProLibras? Porque nós temos aí uma eminência de discussão de um novo projeto de lei que visa retornar, ou seja, ressuscitar os exames de proficiência para a língua brasileira de sinais. Então, nesse sentido, faz-se necessário uma discussão mais aprofundada do que é o ProLibras. A grande questão que eu observo é que a grande maioria dos nossos colegas, tradutores e intérpretes de Libras, tem uma visão superficial dessa prova. Ainda não é uma visão tão aprofundada no nível de entender quais são as bases teóricas que estão por trás dessa prova e como ela impacta na nossa atuação enquanto tradutores e intérpretes de Libras. Porque pensar tudo isso, problematizar tudo isso, refletir sobre isso, também é estabelecer os parâmetros da nossa formação continuada. Eu vou pedir para a equipe de administração da transmissão colocar os meus slides, por favor. Inclusive, eu vou compartilhar os slides com aqueles que se interessarem, né? Ao final, vocês poderão ter acesso aos slides, caso assim o queiram, né? Então, o título da minha fala é O Retorno do ProLibras. E já fica aqui uma provocação que quando a gente fala o retorno do ProLibras, não é que o próprio ProLibras, nos moldes em que ele aconteceu, vai voltar. Mas a gente vai ter aí uma possível volta dos exames de proficiência em língua brasileira de sinais. Como o ProLibras é o mais conhecido, mas não é o único, a gente se apropriou dele para compor esse título da fala. Então, reflexões sobre a atuação e formação de tradutores e intérpretes no ParLibras português. Então, alguns pontos principais que nós vamos levantar é a caracterização do ProLibras. O que ele é, como ele era aplicado, por que ele era aplicado, de que maneira ele era aplicado e quais eram os impactos dessa aplicação para os candidatos. Depois nós vamos estudar um pouquinho o panorama sobre competência tradutória, haja vista que é essa a teoria que está por trás do ProLibras. Então a gente precisa entender o que é competência tradutória, de que maneira que ela se articula. Vamos então entender como que a competência está presente no ProLibras. Vamos fazer um cotejo, uma comparação entre o que é cobrado no ProLibras e o que a gente tem numa grade de formação de bacharelado em letras libras. A escolha foi a UFSC, haja vista que eu sou egresso desse curso. Mas nós temos aí outros 9 bacharelados para a formação do tradutor e intérprete de Libras, português, espalhadas no Brasil nas universidades federais. As contribuições da legislação, o que a legislação tem a falar sobre o ProLibras, a volta ou não volta desse exame de proficiência, a partir do projeto de lei 4.312 de 2019, de autoria do senador Jorge Cajuru, e ao final a gente vai ter algumas considerações. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é o ProLibras. Muitas pessoas acham que o ProLibras é simplesmente um certificado que te habilita a trabalhar como intérprete. Não. O ProLibras ele é muito mais do que apenas esse certificado que te habilita a trabalhar como intérprete. Dentro desse tipo de certificação, a gente precisa problematizar uma série de questões, a começar pelo perfil do exame. Mas eu não vou me adiantar. Vou trazer para você o que é o ProLibras. Então, nada mais era do que uma prova que visava avaliar o entendimento dos participantes no que se refere a Libras.
Então, era uma prova que buscava identificar nos participantes conhecimentos, habilidades e atitudes relacionados à língua brasileira de sinais. Essa avaliação, então, ela abrangia o domínio de conhecimentos linguísticos, educacionais, legislação específica e alguns outros conteúdos que eram divulgados de acordo com cada um dos editais que regeram a prova. Então, primeiro ponto de partida é uma prova para avaliação do conhecimento de Libras. E aí fica a nossa primeira reflexão. Para ser um intérprete de Libras português, apenas o conhecimento de Libras basta? Pelas minhas pesquisas, eu acredito que não. Existisse uma série de outros conhecimentos, outras habilidades e outras atitudes que são necessárias para se intitular ou até mesmo para se ser um tradutor e intérprete de Libras português. Então a gente já começa com a primeira reflexão. Se ele era uma prova para avaliar a Libras, apenas a Libras garante uma boa interpretação? Esse aqui é o X da questão. Para que o ProLibras foi criado? O ProLibras ele foi criado para se ter alguma medida paliativa que pudesse contemplar a demanda de tradutores e intérpretes de Libras, principalmente em âmbito educacional. Haja vista que nós estamos num contexto onde, em 2002, nós temos a aprovação da Lei de Libras, a Lei 10.436. 3 anos depois, nós temos o Decreto 5626, que regulamenta a Lei de Libras, e também o artigo 18 e 19 da Lei de Acessibilidade, a Lei 10.098. E aí, o decreto ele estabelece que, na falta de um curso de formação, que não existia naquela época, deveria-se ter algum tipo de mecanismo que suprisse a demanda de tradutores e intérpretes de Libras para aqueles espaços que dele necessitava. Então, assim foi pensado o ProLibras, que juntou um exame de proficiência linguístico com uma certificação profissional. Então, o que eu tenho? Um exame que vai avaliar o quanto de conhecimento, habilidade e atitude em âmbito linguístico eu tenho, e vai me fornecer uma certificação profissional a partir desta avaliação. Foi proposto isso pelo Ministério da Educação, né, o MEC, e o ProLibras ele foi pensado para um prazo, o prazo de transição entre a ausência de um curso de formação em nível superior até o momento em que esse curso superior já estivesse formando tradutores e intérpretes no par de Libras português. Essas informações, pessoal, eu retirei do livro do ProLibras. Não sei se vocês sabem, mas o ProLibras tem um livro. Inclusive, foi a capa da minha apresentação. Se vocês tiverem interesse, vocês podem baixar esse livro. Aqui tem todas as informações relacionadas ao exame ProLibras de 2006, 2007 e 2008. E no final ainda tem um CD com mais informações. Então, foi daqui que eu tirei essas informações, tá? É quadros 2009. A criação do exame ProLibras, então. Observem, se vocês forem buscar a legislação, o decreto 5626, vocês não vão ver a palavra ProLibras lá. E é outra coisa que às vezes não é muito clara para nós, tradutores e intérpretes. Lá no decreto 5626, mais precisamente no artigo 19 e 20, é promulgado que, anualmente, se deve ter um exame nacional de proficiência em tradução e interpretação de Libras português a ser ofertado pelo governo, pelo poder público. Não é o ProLibras. O ProLibras é uma das mais conhecidas, é um dos exames mais conhecidos, mas ele não é o único. Existiram-se outras iniciativas para certificação profissional nos estados. Uma dessas iniciativas é o próprio CAS, o Centro de Apoio aos Profissionais da Educação e às Pessoas com Surdez, CAS, que em alguns estados brasileiros exige uma banca, uma espécie de banca de aprovação para que você atue no estado. Então, o ProLibras ele não é um único exame de proficiência que nós temos no Brasil. Existem outros que também precisam ser observados quanto ao que é avaliado, como é avaliado e por quem é avaliado. Então, a criação desse exame se dá... Ok. Então, a criação desse exame
vai ser feita a troca de intérpretes agora? Ainda não? Tá bom. Quando for só me avisar, eu dou uma paradinha, é bom que eu tomo uma água e a gente continua, tá? Então, a criação do exame para Libras, ela está pautada dentro desses 2 artigos do Decreto 5626, e essa certificação tem por objetivo, então, dar um aval, uma chancela de que aquele candidato é, de fato, um profissional, entre aspas, né? É, de fato, um profissional, e essas aspas eu já vou explicar mais na sequência, para atuação, sobretudo, no contexto educacional. Então, o principal norte para a criação do ProLibras foi: preciso de intérpretes nas escolas. Se eu preciso de intérpretes nas escolas, qual o parâmetro que eu vou utilizar para contratar esses profissionais? Haja vista que não existe um curso de formação em nível superior. Estamos em 2005. Ok, vamos criar uma certificação, que aí a gente vai entender um pouco quem é esse profissional que está entrando dentro da sala de aula. E aí eu trago um dado numérico sobre as inscrições relacionadas ao ProLibras. Então, em 2006, nós temos a primeira edição, com 2.218 inscritos para a certificação em tradução e interpretação de Libras português. Eu estou desprezando ao outro perfil profissional, né, que é avaliado pelo ProLibras, que é o perfil de uso e ensino da língua brasileira de sinais. Então, aqui são apenas números relacionados à tradução e à interpretação, tá? A primeira edição, em 2006, então, teve 2.218 inscritos, conforme eu havia dito. A segunda edição, 2.126 inscritos. A terceira edição, 1.888 inscritos. A quarta edição teve um pulo para 3.024 inscritos. A quinta edição, em 2010, teve 3.416 inscritos. O sexto ProLibras, que aconteceu em 2012 e 2013, ele foi um ProLibras um tanto quanto diferenciado, porque mudou-se a gestão do ProLibras e foi para o INES. Já vou também abordar essa questão dessa divergência que existe entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o Instituto Nacional de Educação dos Surdos quanto à organização do ProLibras. E aí ele passa a se chamar Sexto ProLibras. Em 2012/2013, teve 3.719 inscrições, e o sétimo e último ProLibras, que foi realizado em 2015, teve 4.729 inscrições. Observe, então, que esse número ele foi crescendo cada vez mais. Com o passar dos anos, mais pessoas se interessaram por essa prova, haja vista que a demanda de contratação de intérpretes também estava crescendo no Brasil nessa época. Ok. Qual era a estrutura desse exame? Então, o ProLibras ele era composto por 2 etapas. Na primeira etapa, existia uma prova objetiva gravada em DVD de caráter eliminatório. Inclusive, revirando as coisas aqui em casa, eu encontrei o caderno de provas do ProLibras de 2009, que eu realizei. Você recebia um caderno semelhante a esse, né? Foi realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com o INEP. Você recebia um caderno de provas semelhante a esse, totalmente em branco, e aí você fazia a anotação que você achava que deveria fazer. Eu, como uma pessoa cheia de toque, né, eu anotei praticamente tudo que é relacionado à prova, então todas as perguntas, e no final você preenchia o gabarito e entregava esse gabarito para o fiscal de prova. Eram 3 horas totais de duração dessa prova, e ele era realizado em salas espalhadas pelo Brasil inteiro, com no máximo 50 candidatos em cada sala. As questões eram questões de múltipla escolha, que envolviam a compreensão do enunciado proferido diretamente em Libras. Então, a prova ela já era realizada diretamente em língua brasileira de sinais. E os temas que caíam nessa prova eram gramática da língua brasileira de sinais, cultura, comunidades e identidades surdas, trabalho do tradutor e intérprete de Libras português na educação, história da educação dos surdos, legislação específica sobre a Libras e políticas públicas para a educação bilíngue de surdos no Brasil. Claro que todos esses assuntos não caíam em uma única edição. É um compilado de todas as 7 edições
naquilo que era trazido nos editais sobre os assuntos que cairiam na prova. A segunda etapa desse exame era realizada geralmente 2 dias depois da realização da primeira etapa. A primeira etapa acontecia geralmente nos domingos, você fazia essa primeira etapa. Domingo, 6 horas, ela liberava o gabarito, que você levava para casa, o gabarito, através ou desse caderno, ou até mesmo do canhoto que tem aqui atrás na última folha. Tem um pequeno canhoto onde você poderia anotar as suas respostas, e aí você levava. Esse gabarito era publicado 6 horas da tarde, no mesmo dia de domingo, e na segunda-feira já vinha a relação e a organização de como seria a segunda etapa, que aconteceria no dia seguinte, na terça-feira. Essa segunda etapa era uma prova prática, que era dividida em 3 partes iguais, com um total de 15 minutos, 3 partes de 5 minutos. Nessas 3 partes, a primeira parte era dedicada a uma apresentação pessoal, então você deveria falar quem você é, qual é o seu conhecimento sobre língua de sinais, como que você aprendeu Libras, qual é o seu envolvimento com a comunidade surda, informações relacionadas a isso. Na segunda parte, você fazia uma interpretação na direção direta, ou seja, de Libras para a língua portuguesa, de um texto previamente gravado, e no terceiro momento você fazia a direção inversa, de português para Libras, também de um vídeo previamente gravado. E os editais diziam que os critérios de avaliação dessa prova eram fluência na Libras e estruturação textual da Libras, fluência da língua portuguesa e estruturação textual da língua portuguesa. Então, observem que o ProLibras, ele ainda estava pautado muito em questões linguísticas. Era isso que ele levava em consideração. O seu domínio de português e o seu domínio de língua de sinais. Avaliadores. Quem avaliava o exame ProLibras? A gente não consegue identificar nos editais o nome desses profissionais que eram os avaliadores, haja vista que é pelo sigilo, né, da avaliação, não vejo problema nisso. E a única informação que nós temos sobre esses avaliadores é que eram professores proficientes na Libras, com formação e atuação no magistério, sendo em nível médio ou nível superior, com pós-graduação, então haviam doutores, doutorandos e mestres que desenvolvem pesquisas na área dos surdos e ainda haviam passado por um treinamento para a identificação das 4 categorias de elementos avaliativos, ou seja, compreensão, produção em Libras, estruturação textual em Libras, produção em português, estruturação textual em português. Então, esses 4 elementos eram utilizados como uma formação para esses avaliadores, para que eles possam avaliar aqueles intérpretes que, de alguma forma, estavam pleiteando essa certificação. Observem que não tinha, pelo menos não é citado no texto, ninguém da tradução ou da interpretação. O que existiam eram profissionais da área de pesquisas dos surdos. O que é a área de pesquisa dos surdos? É muito abrangente, mas nominalmente a gente não tem a citação ou a indicação de que se tinha presente profissionais da área da tradução nessa avaliação, ou até mesmo professores de tradução nessa avaliação. Uma das principais expoentes, né, do ProLibras, a professora Ronice, de Quadro Miller, que é exatamente a profissional que assina esse certificado, pelo menos nas épocas anteriores, né, do INES. A professora Ronice tem uma carreira de muitas pesquisas em âmbito de aquisição de linguagem, de linguística da língua de sinais, até mesmo tem publicações na área de estudos da tradução, mas, se você observar o currículo de formação da professora, é da área de linguística. Basicamente, é da área atrelada à linguística, e não atrelada aos estudos da tradução. Por mais que a professora tenha esse trânsito livre nos estudos da tradução e tenha sido a autora de uma das maiores obras que a gente tem na nossa área, que é aquele livro verdinho, O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Então, esse era o panorama dos avaliadores do ProLibras. O ProLibras, ele ofertava 2 perfis de candidatos. Então, você poderia ter 2 perfis diferentes para fazer essa prova. Aqui eu trago para vocês, em azul, o número dos profissionais que tinham nível superior, ou superior e médio. Por quê? A partir da 6ª edição do ProLibras, o 6º ProLibras, essa divisão de médio e superior, ela acabou.
ela foi extinta do programa, haja vista que já se tinha, então, a formação da primeira turma do bacharelado em Letras Libras, então já não se entendia a necessidade de separar esses perfis entre médio e superior. Então, a partir de 2013 e 2015, a gente tem a extinção dessa separação. Então, se vocês observarem, em vermelho eu tenho um nível médio, e em azul eu tenho um nível superior. Observem nos anos em que existia essa divisão, como a gente tinha muito mais profissionais em nível médio pleiteando essa vaga, essa certificação, do que profissionais em nível superior. Por quê? Muitos tradutores e intérpretes, eles são formados em espaços não acadêmicos. Muitas das vezes em espaços não educacionais também, como instituições religiosas. Por exemplo, eu sou um intérprete que fui formado numa instituição religiosa. Associação de surdos, contato com os surdos ali na sua comunidade. Não sei se para vocês aconteceu, mas o intérprete travou para mim. Perfeito. Só troca os slides com o intérprete, por favor, para não prejudicar a leitura. Só selecionar a janela dos slides e arrastar, trocando com o intérprete. Isso. Perfeito. Muito obrigado. Então, nós tínhamos muito mais profissionais em nível médio pleiteando essa vaga, haja vista que a formação do intérprete ainda não se dava em espaços educacionais. O primeiro bacharelado em Letras Libras vai ser aberto na Universidade Federal de Santa Catarina em 2008, na modalidade EAD. Quanto à quantidade de perguntas, a gente teve o primeiro ProLibras com 10 perguntas e o último ProLibras com 25 perguntas. Então, observe que houve uma crescente também, de 10 para 20 e depois de 20 para 25 perguntas. O número de aprovados. Infelizmente, os dados de 2009 e 2010 não estavam disponíveis, haja vista que o repositório institucional da UFSC, de onde eu tirei essas informações, estava em manutenção e eu não conseguia ir as informações relacionadas a 2009 e 2010. Mas é mais para a gente ter uma noção que de 2006 nós tivemos 1.349 aprovados, depois subiu para 1.511, depois em 2008 1.283 e na última edição a gente teve 777 aprovados. A gente tem mais ou menos no Brasil menos de 10 mil profissionais que possuem a certificação em proficiência de tradução e de interpretação de Libras português. E aí eu trago 4 sugestões de leitura que vão traçar reflexões sobre o ProLibras. A primeira delas é Souza, 2017, que fala sobre o processo de avaliação do ProLibras. A segunda é Pereira, 2018, que fala sobre os exames de proficiência linguística. Guedes, em 2020, que fala sobre a tradução de provas de Libras em vídeo, e do Santos, que sou eu, 2020, que fala sobre a avaliação de competências no contexto do ProLibras, a partir dessa publicação, que é um livro que fala sobre formação de intérpretes, tradutores e intérpretes, inclusive vai ser sorteado para aqueles que assim assinarem a lista de presença conforme a orientação dada pela Denise. Então, o que o ProLibras pretendia avaliar? Ele era uma certificação profissional que buscava avaliar o conhecimento especializado do tradutor e intérprete de Libras português. Então, se ele vai avaliar o conhecimento especializado, esse conhecimento especializado é conhecido na literatura como competência. Então, nada mais justo do que a gente observar o que são esses estudos de competência e de que maneira essa competência ela aparece nessa avaliação do ProLibras. Então, a noção de competência dentro dos estudos da tradução, ela é trazida pela professora Amparo Hurtado Albir, que é a professora líder de pesquisa lá no grupo PACT, da Universidade de Barcelona, Autônoma de Barcelona. Ela traz que a noção de competência ela é variável e não apresenta uma unidade entre os estudos da tradução. Então, existem vários teóricos que definem competência de diferentes formas, com diferentes enfoques, mas todos buscam identificar como que um profissional como Wagner consegue transmitir uma informação de uma língua para outra. Então, esse é o objetivo.
A competência, se a gente fosse definir o que é competência, nada mais é do que conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, um conhecimento, um conjunto de conhecimentos especializados, e é por isso que a gente se difere de uma pessoa que sabe Libras e uma pessoa que interpreta Libras, porque a pessoa que interpreta, ela sabe o que ela precisa interpretar e ela sabe fazer a interpretação. Então esse é o grande diferencial de quem interpreta para quem só sabe o idioma. Dentro dessa competência tradutória, a gente precisa entender que essa divergência entre quem fala o idioma e quem traduz o idioma, a competência tradutória ela é composta de diversas outras coisas, que não apenas a língua. Esses outros conhecimentos, habilidades e atitudes são organizados em subníveis e a estratégia de como você articula esses diferentes níveis é que faz você ser um intérprete melhor ou um intérprete não tão bom assim. E aí eu trago para vocês essa imagem, eu não vou me ater muito a ela, mas é para a gente entender como que a competência funciona. Observe que a gente tem esse grande mapa, que tem essas 5 caixas, atreladas a uma caixa no inferior, e tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo no momento que se está interpretando. Então eu tenho a competência estratégica, que é como eu vou gerenciar a minha tradução, a minha competência bilíngue, o domínio das 2 línguas em que eu estou trabalhando, a competência extralinguística, ou seja, os conhecimentos extralinguísticos, aquilo que não está na língua, conhecimentos culturais que estão presentes na tradução, a competência instrumental, que é você saber manipular os instrumentos e tecnologias relacionados à sua atuação profissional, a competência de conhecimentos de tradução, a gente tem que saber o que é tradução para fazer tradução, e os aspectos psicofisiológicos, memória, atenção, gerenciamento de cansaço, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E aí, se a gente volta na definição do ProLibras, o ProLibras visa avaliar todos esses elementos? Não. O ProLibras visa avaliar apenas um desses elementos, que é a competência linguística. Como eu falei, existem vários modelos propostos de competência. O que eu uso nas minhas pesquisas é o modelo do PACT, 2003 e 2017, mas o ProLibras ele toma por base o modelo de Roberts, Roda Roberts, de 1992, que está lá na página 73 e 74 do livro da professora Ronice, de 2004, aquele livro verdinho que eu comentei poucos minutos atrás. Então, o Roberts, ele vai definir que existem 6 competências, e não 5, mas sim 6. Linguística, de transferência, metodológica, referencial, bicultural e técnica. Competência linguística, entendida como a habilidade de manipular as línguas de trabalho. Competência de transferência, a habilidade de transferir informações de uma língua para outra. Competência metodológica, os diferentes modos de se fazer tradução. Competência referencial, sendo conhecimento extralinguístico relacionado ao contexto de atuação do profissional. O bicultural, relacionado também aos conhecimentos extralinguísticos de cultura, de comunidade. E a competência técnica, que é a habilidade de se comportar profissionalmente. Então, o ProLibras ele se espelha nesse modelo de competências. Então, em tese, ele vai avaliar todos esses elementos, correto? Vamos ver. Como que as competências acontecem no ProLibras? Então, eu fui buscar, dentro de todo o exame ProLibras, 135 perguntas, de todas as edições, as 7 edições, o que cada pergunta avaliava. Então, uma vez que se pretende, né, ter essa certificação profissional, a gente imagina que o ProLibras vai avaliar toda a competência tradutória com base em Roberts, 1992, citado pela Ronice em 2004. Vamos ver, então, o que acontece no ProLibras. Quando a gente vai analisar as competências pelo ProLibras, a gente tem aí a competência linguística, na cor azul, a de transferência na cor laranja, a metodológica na cinza, a diária na amarela, a bicultural na azul e a técnica em verde. Eu não vou me ater muito a esses números, pessoal, mas eu gostaria que vocês observassem quais são as competências que são cobradas, então, de fato, no ProLibras.
Haja vista que o Roberts estabelece 6, mas a competência que mais se predomina, como vocês podem observar aí no gráfico, é a competência bilíngue. Bilíngue não, a competência linguística, que te torna bilíngue. Ou seja, grande parte do ProLibras se dedica a avaliar o quanto de língua você conhece. Agora, de transferência, que é exatamente essa habilidade de levar informação de uma língua para outra, nos 7 anos de realização do ProLibras, a gente teve uma pergunta sobre isso. Competência metodológica, não teve nenhuma. Metodológica são diferentes modos de se realizar a tradução. Nenhuma. Depois a gente tem a competência técnica, né? Saber se comportar como um profissional. Também se destaca aí na cor verde clara. E aí, se a gente for avaliar por competência, a linguística ganha em disparada. São 72 perguntas no universo de 135. Nenhuma pergunta sobre transferência. Uma pergunta sobre competência metodológica. 13 perguntas sobre competência diária, referencial, na escola, o contexto é educacional. Competência bicultural, nós tivemos 16 perguntas e competência técnica, 33 perguntas. Então, em suma, o ProLibras, ele não é uma prova que avalia tradução e interpretação. Ele vai avaliar o quanto de idioma você domina, o quanto de língua brasileira de sinais você tem conhecimento, habilidade e atitude. Então, já fica mais uma reflexão. Mas se o ProLibras avaliar apenas a língua, como que ele pode me tornar um tradutor e um intérprete de Libras? O ProLibras não é formação. Ele é uma certificação. Então, ele não vai te tornar um intérprete. Ele vai te habilitar a desempenhar a função de tradutor e intérprete de Libras. E aí a gente tem uma dicotomia, então. Nós temos aí um grande paradoxo. Se o ProLibras não forma, ele apenas certifica, onde que eu vou encontrar a formação para ser um tradutor e intérprete de Libras? Aí entra em voga o curso de bacharelado em Letras Libras. Por quê? Quando a gente compara o que cai no ProLibras com a grade de formação do curso de Letras Libras da UFSC, que foi o meu recorte, e vocês também estão convidados a fazer a mesma metodologia com outros cursos de formação em bacharelado, existe uma sobreposição, ou seja, as mesmas coisas que são avaliadas no ProLibras são ensinadas no bacharelado em Letras Libras. Só que são ensinadas com uma carga horária muito maior. Então, se a gente comparar tudo aquilo, aqueles gráficos que eu demonstrei, com o currículo de formação no Letras Libras, a gente vai observar que essa sobreposição faz com que o ProLibras avalie apenas questões que lhe interessem, e não questões que envolvem a formação do tradutor e intérprete de Libras num todo, todas aquelas competências. Então, vamos lá para essa comparação. O bacharelado em Letras Libras, aqui eu trago todas as disciplinas. Vocês podem observar que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 36 disciplinas obrigatórias, 6 por 6. 6 por 6, 36. De disciplinas obrigatórias. E eu fui buscar dentro dessas disciplinas aonde que está a competência linguística, aonde que está a competência metodológica, aonde que está a competência transferência, bicultural, referencial e técnica. E aí as informações que eu cheguei foram essas. A competência linguística é cobrada no ProLibras em 72 perguntas. E ela é trabalhada no Letras Libras em 1.440 horas aula. A competência de transferência não é cobrada no ProLibras, pelo menos não na primeira etapa, que foi o meu recorte. Mas ela é trabalhada no Letras Libras da UFSC em 504 horas aulas. A competência metodológica foi cobrada apenas uma vez em todos os 7 anos do ProLibras e é trabalhado também em 504 horas aula dentro da universidade. A competência diária foi cobrada por 13 perguntas e é trabalhada em 288 horas aulas do curso de Letras Libras. A competência bicultural foi cobrada 16 vezes, e no Letras Libras é trabalhado em disciplinas que somam 360 horas, e por fim a competência técnica foram cobradas em 13 perguntas, e o Letras Libras atua com 504 horas aulas de formação apenas para competência
técnica. Então, observe que existe uma discrepância. O Letras Libras, ele trabalha competências que o ProLibras não trabalha. E ele vai trabalhar essas competências de maneira global, para a formação completa do profissional, e não apenas a avaliação linguística. Vamos seguir. Legislações. O que as legislações têm a ver com isso? Vamos ver. Quando a gente fala de legislação, eu já falei para vocês que nós temos duas grandes legislações que falam sobre a formação do tradutor e intérprete de Libras. Nós temos o Decreto 5626 de 2005, que vai falar no artigo 17, que a formação do tradutor e intérprete de Libras é em nível superior, a partir de cursos de bacharelado em tradução e interpretação, com habilitação em Libras, língua portuguesa. Por quê? Não são todos os cursos que se chamam bacharelado em letras libras. Na UFSCar, por exemplo, o curso se chama bacharelado em tradução e tem habilitação para Libras. Então, ele também entra nessa questão. E aí, no item 20, nos artigos 20 e no parágrafo único do artigo 20, a gente tem o ProLibras, então, como a possibilidade de, na ausência de uma formação em nível superior, tem-se o ProLibras. Outra legislação extremamente problemática é a Lei 12.319, que é a lei que reconhece a tradutor e intérprete de Libras português. Lá no artigo 4º, a gente encontra a formação desse profissional, que deve ser por nível médio. Por nível médio, a partir de cursos de educação profissional, cursos de extensão universitária ou cursos de formação continuada. Então, 2005, formação em nível superior, 2010, formação em nível médio. Por que existe essa discrepância? Muitas pessoas não conhecem o motivo pelo qual existe essa discrepância. Essa discrepância ela está estabelecida não no ano de 2010, mas no ano de 2004. O projeto de lei que dá origem à Lei 12.319 é de 2004. Então, se a gente for retornar na história, a gente tem a aprovação da Libras em 2002. Em 2004, o primeiro projeto que definiria o intérprete com a formação em nível médio, haja vista que não tem a formação em nível superior em 2004. E aí, em 2005, nós temos a formação em nível superior. Agora começa a fazer um pouco mais de sentido. Então, a lei do intérprete ela está atrasada 6 anos. E esses 6 anos de atraso fez com que o perfil formativo fosse dado de diferentes formas por duas legislações antagônicas. Elas não se complementam, elas se divergem. Então, é uma questão que a gente precisa pensar. Graças a Deus, já tem um projeto de lei novo, 9382, de 2017, que está aguardando o Senado se posicionar e realizar a deliberação sobre essa pauta para uma nova redação da Lei 12.319. Muitas pessoas perguntam isso, a lei do intérprete vai ser revogada? Não, ela vai ser reescrita. O número vai permanecer o mesmo e ela vai ter uma nova redação. Convido vocês a fazerem a leitura do projeto de lei 9382 de 2017, ele está em tramitação ainda, e a se inteirar desse assunto. Por quê? Também tem um período de transição. Porque a gente sabe que não tem muitas pessoas formadas em bacharelado em Letras Libras do Brasil. Eu não fiz esse levantamento, mas na própria Universidade Federal de Santa Catarina são menos de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas por um país de proporções continentais. São poucas. Avançando, então, esse projeto de lei 4.673 de 2004, que deu origem à Lei 12.319, no primeiro artigo, ele regulamenta como que a profissão deveria ser nomeada e daria essa redação, né? Regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de Libras. O artigo 2º, e aí, para minha surpresa, quando eu estava lendo, ele já trazia o curso superior. Na sua redação original, ele já trazia o curso superior. Só que depois de muitas discussões, foi refeito esse texto e aí abaixou para nível médio. E o terceiro artigo trazia os valores éticos que a gente encontra no artigo 6º da 12.319. Então, basicamente, esse era o projeto de lei para aquela época. Então, a Lei 12.319 ela está deslocada no tempo. É por isso que ela se diverge do Decreto 5626. Está explicado. E aí, os exames de proficiência vão voltar? Existe possibilidade disso?
Vamos ver se existe. Proposto, então, no ano de 2019, nós temos o projeto de lei 4.312, de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que visa alterar a lei 10.436 para dispor sobre o Exame Nacional de Proficiência no Uso e Ensino da Língua Brasileira de Sinais e da Interpretação de Língua Brasileira de Sinais. Qual que é o primeiro problema? Quem define o exame de proficiência não é a Lei 10.436, é o Decreto 5.626. Então, nós já temos aí a primeira problemática. Não é essa legislação que precisa ser revista, é o Decreto 5.626. O ProLibras ele foi tratado como uma medida paliativa. Então, existe uma proposta para torná-la permanente. Só que essa proposta, ela em si, ela não se sustenta. Haja vista que o bacharelado em letras libras já entrou naquele período de... Me fugiu a palavra. Já entrou naquele período onde se tem a oferta anual, já é um curso que está estabilizado dentro das universidades. Em todas as universidades, não é carência. Em todas as universidades já tem esse curso e ele é ofertado anualmente. Então, a gente tem aquele período que é o período de criação do curso, depois a gente tem o período de estabilização do curso, e aí tem o período de extinção do curso. Esse segundo período me fugiu o nome, mas a gente está vivendo essa época. O período de temos um curso de bacharelado, está nas universidades federais, está acessível para todo mundo? Não está. Mas aí a gente consegue dar acessibilidade? É uma outra discussão. Acessibilidade no nível de não tem letras libras em todos os estados do Brasil. A região norte, por exemplo, tem um, que é a Universidade Federal de Roraima. Na região nordeste não tem nenhum. Na sudeste tem mais. E no sul também. No sul, nos 3 estados nós temos. Então nós precisamos de ter outras discussões que visem o aumento da oferta formativa para o tradutor e intérprete. Qual é a justificativa para a existência desse novo exame de proficiência? O nobre senador ele coloca que existe um constrangedor déficit de docentes para o ensino da língua que se estende à profissão de tradutor e intérprete. Esse déficit existe porque não existe a possibilidade de formação. Eu tive que sair de Minas Gerais, eu sou natural de Belo Horizonte, para vir para Florianópolis para me formar. Porque em Minas Gerais não tem bacharelado em letras libras. Pelo menos na época que eu vim para cá não tinha. Hoje já tem algumas propostas para ser criado. Mas naquela época não existia. Então, se pensa numa prova que é provisória para suprir um problema que é permanente. Então, nós temos aí outra discrepância, né? O déficit existe? Existe. Por que o déficit existe? Porque não existe uma política pública de formação do tradutor e intérprete de Libras. Haja vista que nós somos vistos pelo próprio governo como voluntários. Vide Programa Pátria Voluntária. Quem é o garoto propaganda do Programa Pátria Voluntária? Tradutor e intérprete de Libras. Para remediar esse quadro, então, a proposta do nobre senador... Desculpa. A proposta do senador é exatamente ter uma prova, ou seja, gerar uma nova despesa para o governo na realização dessa prova. Despesa essa que foi o principal motivo para a gente não ter ProLibras em 2011, 2013, 2014. A gente não teve essas 3 edições exatamente por questões financeiras. O Guedes 2020 ele vai trazer toda essa história da problemática financeira da realização do exame ProLibras. Então, eu estou querendo, o nobre senador ele tem a proposta de voltar com esse exame por força de lei, gerando assim uma despesa para o governo que já se provou ser ineficiente. E aí, como que a gente pode, de alguma forma, dialogar sobre isso? Participando, sendo ativo nesse tipo de discussão. Haja vista que essa discussão impacta na nossa formação, impacta na nossa atuação enquanto um profissional da tradução. Então, se impacta, eu preciso me envolver. E aí, eu convido todos vocês para estarem nas associações de intérpretes da sua região, do seu estado, discutindo isso. A gente precisa discutir
se isso é benéfico para nós, enquanto profissionais, ou se isso vai trazer malefícios. E quando a gente observa em nível de discussão, eu tirei esse gráfico hoje às 3h54 da manhã, eu tirei esse gráfico, 66 pessoas participaram. A questão não é nem se você é a favor ou contra, a questão é se você participou. Então, nós, enquanto tradutores e intérpretes de livros, nós precisamos participar dessa discussão, haja vista que nós somos os principais impactados por uma decisão dessa. Então, quem não tem ProLibras agora vai precisar ter, e quem já tem, o que vai fazer? Então, nós precisamos participar dessa discussão. Por fim, quais são as minhas considerações sobre a volta ou não de um exame de proficiência, ou até mesmo sobre o ProLibras que a gente já teve? Eu não consigo entender, e na minha pesquisa eu não cheguei a uma conclusão, de por que o ProLibras ainda tem um status hierárquico supremo no momento atual que nós vivemos. Nós vivemos um momento onde o Letras Libras está presente em 9 universidades federais, mas existe uma certa pressão do mercado de trabalho para a exigência da prova de proficiência. Ou seja, as pessoas ainda não entenderam que o mercado de trabalho ainda não entendeu que uma prova de proficiência linguística não avalia tradução ou interpretação. Essa é a questão. Então, se nós temos a institucionalização, a palavra, se nós já temos o Letras Libras institucionalizado com oferta anual, por que o decreto 5626 está em divergência com a lei 12.319 até hoje? A única forma de conseguir responder isso é nos voltando para questões políticas. É uma questão política. Sendo uma questão política, ou seja, sendo uma questão da polis, da cidade, daqueles que atuam como tradutor e intérprete de Libras, nós precisamos nos envolver. Porque isso só vai ser resolvido a partir de discussões políticas. Quando eu falo discussão política, pessoal, não estou falando da gente ir para Brasília, não estou falando da gente fazer... Eu estou falando da gente se movimentar enquanto categoria e discutir essa questão. Através das assembleias, das associações, através da FebraPios, através de eventos como esse, uma live onde a gente se propõe a dialogar, a discutir sobre essa questão, tudo isso é política. Política não é aquilo, apenas aquilo que se faz em Brasília. E assim, eu encerro a minha fala e abro espaço aí para que a gente possa discutir um pouco mais sobre essa questão. Deixo aqui os meus contatos profissionais, QR Code para você se interessar em baixar essa apresentação em PDF, você pode fazer essa leitura, e eu devolvo, então, assim, a palavra ao cerimonial, agradecendo novamente a oportunidade de estar aqui. Gostaria também de registrar um agradecimento aos meus colegas que fizeram a interpretação da minha fala, o Wagner e o Andrei. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Warley, pela sua excelente explanação sobre o ProLibras e ter levantado essa discussão aqui com os participantes da live. Agradeço também a atuação dos intérpretes de Libras, que estão excelentes até agora, e também a todos que estão assistindo. Vamos selecionar algumas perguntas aqui para o professor sobre esse assunto, né, que é um tanto polêmico, mas conforme as suas explicações, podemos entender um pouco, né, sobre o formato que era realizado o ProLibras e o formato que está sendo proposto a partir de agora para o seu retorno, né? Então, eu acredito que assim como eu, né, os demais também concordam que o formato que era realizado o ProLibras, como o próprio professor Arley falou, né? Ele avaliava não a competência tradutória, mas sim a competência na língua, né? E o que nós precisamos para que os tradutores e intérpretes atuem, seja uma avaliação da sua competência tradutória, né? Então, nós temos aqui vários comentários e algumas perguntas. Eu vou começar pelas perguntas, tá? E logo depois eu leio alguns comentários, né, que algumas pessoas aqui colocaram. Eu peço a Raíli, né, que é a nossa administradora, que está me ajudando, que tem algumas perguntas aqui que estão fazendo agora, que ela me repasse, por favor. Mas eu vou começar com um bloco de 3 perguntas. A primeira pergunta
Qual o link para baixar o livro do ProLibras? Aí depois você pode compartilhar aqui com a gente põe no chat. A segunda pergunta: quais os possíveis prejuízos deste possível retorno, visto que certificação não é formação e não há perspectivas de ampliações de formação em nível superior dos GETIOs? Terceira pergunta: as competências que não são cobradas na prova objetiva não são cobradas na prova prática do ProLibras, como a de transferência? Aí eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre essas perguntas e para facilitar, essas perguntas estão aí no nosso chat, no nosso grupo do WhatsApp. Ótimo, porque memória, eu decoro muito fácil página de livro, vocês puderam observar, né? Mas para questões assim, ok. Quanto à primeira questão, livro do ProLibras, eu posso encaminhar, eu não tenho esse link aqui na mão, mas eu posso encaminhar a organização do evento e disponibilizar depois no link, na descrição do próprio vídeo, o link para você baixar o livro do ProLibras. É um livro gratuito, é um PDF gratuito, cadê ele? Que você encontra na internet. Eu vou procurar no repositório da Universidade Federal de Santa Catarina e compartilho o link com a organização do evento. Quanto à segunda pergunta, o que a gente pode ter de prejuízo? A gente já teve um prejuízo muito grande relacionado à certificação de pessoas que claramente não têm competência tradutória para atuar. Eu já pude participar de várias bancas de formação onde a pessoa afirmava, não, mas eu tenho ProLibras. E quando se via essa pessoa interpretar, não se justificava ela ter o ProLibras. Então, a gente teve muitas avaliações complexas por causa disso. Então, se esse exame volta exatamente nesse mesmo modelo, nós vamos cair nesse mesmo erro que o ProLibras caiu, de avaliar apenas o que o intérprete sabe enquanto língua e não o que o intérprete sabe enquanto tradução, no sentido mais amplo da palavra. Lembrando que tradução é um conceito guarda-chuva. Dentro dele tem várias outras coisas, que não é apenas saber a língua. Por que um bilíngue não é um intérprete? Porque ele domina a língua. Se ele domina apenas a língua, apenas o domínio de língua não faz dele um intérprete. Porque senão, qualquer pessoa que pegasse o dicionário do Capovilla, decora aquele dicionário, pronto, virou intérprete. E não é simples assim. Traduzir ou interpretar não é substituir palavras. Muito pelo contrário. É uma operação cognitiva complexa, e eu espero um dia ter verba suficiente para colocar os intérpretes numa máquina de ressonância, para ver o que acontece na cabeça desses indivíduos, que permite com que a gente faça a interpretação. Então, se nós voltarmos a esse modelo de formação, a esse modelo de avaliação, nós podemos cair nesse mesmo buraco que a gente já caiu durante esses 7 anos de aplicação. Então, é um prejuízo? Sim, porque vai colocar no mercado mão de obra que não está tão qualificada assim quanto uma mão de obra que sai, que é egressa do curso de uma universidade federal, como a UFSC, por exemplo, que eu trouxe os dados da UFSC, que em formação contempla muito mais em carga horária a todas as competências do que o ProLibras cobra. Quanto à segunda etapa do ProLibras, eu não avaliei a segunda etapa do ProLibras porque eu tinha um recorte. O meu recorte era identificar as competências na primeira etapa. Mas eu tenho algumas hipóteses. Uma vez que os critérios para a avaliação da segunda etapa eram fluência na língua portuguesa, fluência na língua brasileira de sinais, estrutura sintática do texto em Libras, estrutura sintática do texto em português, isso eu posso hipotetizar que a competência de transferência, ela é o alvo da segunda etapa do ProLibras. Mas, por causa do recorte, eu não tive como analisar e espero um dia ter fôlego para fazer essa nova análise para com a segunda etapa. Mas a competência metodológica, ela não está clara. O modo de se fazer tradução, ela não está clara no edital, se ela é ou se ela não é cobrada. Convido os meus colegas, inclusive o colega que fez essa pergunta, a vir discutir isso, fazer uma publicação nesse sentido, porque nós precisamos entender se essa segunda etapa tem ou não tem
a avaliação dessas duas competências, que é de transferência e metodológica. Eu hipotetizo que a de transferência, sim, ela é avaliada na segunda etapa. Só que a gente não tem muitas informações da segunda etapa porque é um processo sigiloso. Então, eu não tenho acesso a quem fez a avaliação, ao que foi avaliado. A única coisa que eu tenho são esses 4 critérios que eram observados. Então, isso me faz hipotetizar que a de transferência era cobrada, porque se observa a estrutura da língua, quando você passa de uma língua para outra. Isso é competência de transferência. Mas a metodológica, o edital da prova e os relatórios técnicos da prova não indicam a presença dela. Mas isso tudo é hipótese. Eu não cheguei a testar essa hipótese, se ela se confirma ou se ela se refuta. Muito bem, professor. Muitas perguntas aqui surgindo. São várias discussões aqui, um assunto, como eu falei, bem polêmico, né? Dá muito pano para manga. E vamos passar para mais um bloco de 3 perguntas. Lembrando, tá, gente, que vocês precisam assinar a frequência para conseguir o certificado e também para participar do sorteio dos 2 livros que o professor vai fazer. Vejam, ele está mostrando aí na tela. Tá? Ó, pergunta 4, 5 e 6. Eu não estou conseguindo copiar o nome das pessoas, então vou fazer só a pergunta, tá? A ênfase dada pelo ProLibras afeta a lei número 12.319, que regulamenta o profissional, através da formação desse profissional a nível médio? Pergunta 5. Warley, achei interessante o que você falou sobre a supremacia do ProLibras, sendo que o mesmo foi instituto. Por que não fazer banca para todo o processo seletivo? E a 6ª, Warley, você citou quem não tem ProLibras vai precisar ter. E quem tem só ProLibras? Vamos. Desculpe. Vamos lá. Pergunta 4. A ênfase do ProLibras, ela em si não afeta a Lei 12.319. Mas qual que é a interferência do ProLibras na 12.319? Está no mercado de trabalho. O mercado de trabalho pega a Lei 12.319 e mescla com a avaliação do ProLibras. Então, para você ser intérprete no mercado de trabalho, você observa vários editais que contratam um profissional em nível médio com o ProLibras. E aí você vê a interferência, porque na legislação fala-se que tem que ter o nível médio com cursos de formação. Então, essa interferência ela é dada no mercado de trabalho. Haja vista que o mercado de trabalho não conhece como que se forma ou como se avalia um intérprete. Ele simplesmente pega os elementos legais e compõe um edital. Cabe a nós, enquanto profissionais, questionarmos esse edital. Como, por exemplo, a gente está fazendo na CATIUS, eu sou associado à ACATIUS, Associação Catarinense de Tradutores e Intérpretes de Libras Português, e a gente encaminhou um ofício para a Prefeitura de Florianópolis, questionando os critérios de contratação do profissional tradutor e intérprete de Libras a partir da licenciatura em Letras Libras. Então, cabe a nós questionarmos por que o mercado de trabalho apresenta essa exigência em supremacia. O mercado de trabalho não quer saber do bacharelado em Letras Libras. Eles querem um profissional de nível médio com o ProLibras. Isso acarreta em uma série de questões. Contratação, honorários, pagamento. Se eu for pagar um intérprete que tem nível superior, eu vou despender muito mais investimento financeiro do que aquele que tem nível médio. Então, cabe a nós, enquanto profissionais dessa área, também nos valorizarmos. Não, a nossa formação é essa e vamos lutar por essa formação. A interferência do ProLibras na Lei 12.319, ela não é uma interferência teórica, uma interferência legal. É uma interferência mercadológica. Se eu não tiver conseguido responder, vai colocando aí no chat, pessoal. A 5, a questão da supremacia do ProLibras. Por que não se faz banca em todo o processo seletivo? Porque nós temos um grande problema que é quem vai avaliar. Nós temos alguns cursos de formação para avaliadores de tradução no Brasil? Não tem. Uma vez que se coloca um surdo para avaliar a tradução.
O meu problema, pessoal, não é o surdo estar ali. O meu problema é ser um profissional que não é da tradução, avaliando tradução. Essa é a minha questão. Numa banca de tradução, a gente tem que ter profissionais que têm também competências. Quais competências? Para avaliar tradução. E aí, quais são essas competências que fazem com que o profissional seja capaz de avaliar uma tradução? A gente tem formação de professores de tradução no Brasil? Ainda não. Não existe uma licenciatura em tradução no Brasil. Ou seja, uma licenciatura para formar um professor de tradução. Ainda não existe. Como que vai fazer banca, então, em um país que tem proporções continentais? A gente não tem pessoas que estão aptas para avaliar. O que nós temos são profissionais que, pela sua experiência, pelo seu trabalho desempenhado durante anos, participam dessas bancas. Eles têm competência para avaliar? Aí é uma outra questão. Então, eu não sou a favor de banca em tudo quanto é coisa. Eu sou a favor de uma formação. Porque a partir da formação se tem uma régua. Ah, você está formado? Você tem esse perfil. Você não está formado? Você não tem esse perfil. Então, eu sou muito mais adepto de uma formação que dê aí o nível, né, que dê o sarrafo que a gente precisa passar, do que uma avaliação que pode ser feita, às vezes, por profissionais que não têm competência para avaliar. Eu, por exemplo, eu tive uma divergência teórica em sala de aula com uma professora, uma divergência teórica, coisa super tranquila. Ela achava que o autor falava uma coisa, eu entendia que o autor falava outra coisa. Super tranquilo, no campo das ideias, divergências são absolutamente normais. Na mesma semana eu passei por uma prova de avaliação. O que vocês acham que aconteceu comigo? Fui reprovado. Então a gente precisa formar quem vai avaliar. Uma vez que a gente não forma quem vai avaliar, é complicado a gente ter banco em tudo quanto é lugar. É muito mais fácil a gente ter, numa determinada região, um curso de formação que defina o perfil desse profissional, do que sair criando banca para avaliar todo mundo. Gente, banca para avaliar, a gente faz avaliação linguística. Tem várias provas aí que é para avaliação linguística. Para tradução é formação. Nenhuma profissão de tradutor tem banca para ser tradutor, só de Libras. Por quê? A gente tem que refletir nisso também. Será que é porque a Libras é uma língua de minoria, é uma língua marginalizada perante a língua portuguesa? Será que é uma forma de controle profissional? A gente também precisa refletir sobre isso. Não sei se banca é o melhor caminho, eu prezo pela formação. As minhas pesquisas sempre vão prezar pela formação. Haja vista que, quando a gente define um perfil formativo, as pessoas vão se ajustando e no final a gente tem o egresso, que tem esse perfil formativo. Não sei também se eu respondi. Devaneios. A 6, né? Você citou que quem não tem ProLibras precisa ter. Eu não acho que quem tem ProLibras precisa ter. Eu acho que quem não tem o ProLibras precisa se formar. Por quê? Nós temos aí o projeto de lei 9382. Ele vai definir um período de carência. Ah, você não tem formação em letras libras? Ok. Vou te dar um tempinho aí, 6 anos, você faz o bacharelado em letras libras. E pronto, você se adequa à lei. Quem já está ocupando algum tipo de vaga não vai ser prejudicado. Então, não tenho ProLibras, vem a nova lei do intérprete, vou ficar desempregado. Não. A lei ela começa a valer daquele instante que é sancionada para frente e não para trás. A lei não é retroativa. Então, quem está concursado em nível médio, quem atua em diversas instituições com nível médio, vai continuar atuando normalmente, sem problema nenhum. Mas, a partir daí, só vai se contratar profissionais que tenham o bacharelado em letras libras. Muito bem, professor. Vamos para mais um bloco de 3 perguntas. Lembrando que o link de inscrição vai fechar agora, tá? Porque depois desse bloco de 3 perguntas, nós iremos fazer os sorteios. Bom, deixa eu selecionar aqui. Você falou do ProLibras, né? Porque as empresas, os contratantes preferem ProLibras, né? Então, essa pergunta já foi respondida.
Aqui tem uma pergunta. É correto usar o ProLibras vencido para ocupar as vagas? O Gabriel também pergunta, Gabriel Lucena. Sabemos que em algumas línguas orais existem exames de proficiência, como o TOEFL, nas línguas de sinais. Não seria necessário também? Claro, não nos moldes do ProLibras. E aqui a próxima pergunta que foi uma pergunta parecida aqui, da Marisol Vida. O ProLibras poderia ser comparado com um exame da OAB ou TOEFL? Uma pergunta aí parecida, né? E a última, para fechar um bloco de 4, né? Eu já fiz 3, mas mais uma aqui para complementar. Será que a Elisandra Vargas pergunta, será que uma banca nas universidades não ajudaria a resolver essa questão? Vamos lá, então. Primeira coisa, o ProLibras não vence. O ProLibras é direito adquirido. Uma vez que você tem o ProLibras, você tem o direito de gozar todos os direitos que advêm com a obtenção desse título. E qual é o direito que advém da obtenção desse título? Você ser reconhecido como tradutor e intérprete de Libras. Ele não vence. O ProLibras não tem data de validade. Ele entra na categoria de direito adquirido. Quem tem esse direito adquirido e pode ter prioridade dependendo do edital de contratação. Mas ele não vence, tá, Gersino? Segundo, a questão do TOEFL comparado a um exame de proficiência. Eu acho interessante. Eu acho que a gente precisa separar o que é proficiência linguística do que é competência tradutória. Então, eu acho interessante que se tinha... Seria interessante se tivesse um exame de proficiência para a língua brasileira de sinais. A gente tem para o inglês, para o espanhol, e por aí vai. Por que não ter um para a língua de sinais? Eu acho interessante. Mas a gente não pode confundir uma prova que avalia a língua de uma prova que avalia a tradução. O TOEFL não é para você ser tradutor e intérprete de inglês-português. Ele é para definir qual é o seu nível de uso da língua inglesa, que vai de A a C. Então, existe uma diferença grande. A gente poderia ter uma prova que, de alguma forma, avaliasse qual é o meu nível de língua de sinais, seria fantástico, seria muito bom. Mas a gente não pode confundir essas duas questões. Uma prova para avaliar a competência tradutória de uma prova para avaliar elementos linguísticos. O TOEFL é um exame claro. É para saber qual é o seu domínio da língua inglesa. O ProLibras já não é tão claro assim. Porque ele é uma prova de avaliação de proficiência linguística que dá certificação profissional. É complexo. A outra pergunta é... Me ajuda, Denise. A Marisol? Da Elisandra. Será que uma banca nas universidades não ajudaria a resolver essa questão? Elisandra, a gente não tem professores de tradução em número suficiente que dê conta do Brasil. Não tem. Por exemplo, a Universidade Federal de Roraima tem um professor de tradução. Como é que ele sozinho vai fazer uma avaliação de vários estados da região norte? É impossível. Aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos 5 professores de tradução. Eles vão dar conta de toda a demanda? Não vão. Então, nós somos poucos professores de tradução. Eu não vi ainda uma pesquisa que fale sobre quantos professores de tradução no ParLibras português nós temos no Brasil. Já fica a dica de TCC. Quem estiver procurando tema para TCC, a gente precisa saber quem são esses professores de tradução no Brasil. Porque a gente tem a Libras, hoje em dia, ela virou um produto. Então, qualquer pessoa está ensinando Libras na internet e formando intérprete. Mas essa pessoa não necessariamente é um professor de tradução. É um professor de idioma. É outra problemática. É um professor de língua que está vendendo a ideia de formar intérprete. Então, nós temos uma outra problemática. Acredito que o Brasil é um país de proporções continentais. O número que nós temos atualmente de professores de tradução não dão conta de toda essa demanda. Não dão. É impossível ter um exame de proficiência dentro das universidades federais, porque a gente vai criar outro problema. Cada universidade vai criar um exame diferente. O TOEFL é um exame único para o Brasil inteiro. Você vai fazer o TOEFL, está lá o que você precisa saber, o que você está sendo avaliado.
Agora, ter cada universidade criando uma banca diferente, com critérios diferentes, para mim, vai virar outro problema do que ser a solução. Tá? A Marisol, é a próxima, Marisol? Se o ProLibras poderia ser comparado ao exame da OAB, acho interessante. Acho interessante. Nunca parei para analisar o exame da OAB, mas é um exame profissional. É para você se tornar advogado. Ninguém se forma advogado. As pessoas são avaliadas para desempenhar a função de advogado. Então, a gente poderia ter o bacharelado de letras libras e a gente sair bacharel em letras libras e aí passar por um exame profissional para se tornar tradutor e intérprete de libras. Porque no diploma não vem escrito tradutor e intérprete de libras. Vem escrito bacharel em letras libras. Então, para desempenhar a função de tradutor, poderia-se ter um exame de ordem. Só que aí a gente esbarra em outro problema. Qual que é o problema? O veto da Lei 12.319, do artigo 8 e 9, Conselhos Federais de Regulamentação da Profissão. Nós não temos esse direito ainda. O tradutor e intérprete de Libras não tem uma instituição que fiscalize a profissão. Fiscalizar por quê? Para a gente não ter o caso que a gente teve nas últimas eleições de intérpretes que não são intérpretes. Para a gente não ter aquela questão que aconteceu no funeral do Mandela. Aquilo vai ser lembrado pro resto da vida. Um intérprete que não era intérprete atuando como intérprete. Então seria interessante. Marisol, isso também dá uma pesquisa bem bacana, tá? A possibilidade de um exame de ordem ou um exame de conselho para se tornar tradutor e intérprete de Libras. O nosso grande problema é o artigo 8 e o artigo 9 da 12.319 foi vetado. Tem mais alguma pergunta? Professor, esse bloco terminou, mas eu tenho mais uma pergunta aqui que eu li e eu fiquei também um pouco curiosa de saber a sua opinião sobre isso. A pergunta é da Alessandra Lacerda, que diz: então você está dizendo só que é formação em bacharelado, letras libras, pelas universidades federais poderão ser intérpretes? Ou seja, né, outros cursos, por exemplo, profissionalizante, técnico de tradutor e intérprete, não são considerados formação? Então, não, eu acho que eu não me fiz claro quando eu apresentei essa informação. A minha análise se baseia em cursos de formação de bacharelado em letras libras nas universidades federais como um recorte. É apenas um recorte da minha fala. A gente pode pegar outros cursos de bacharelado em letras libras em instituições privadas e fazer a mesma análise, sem problema nenhum. O meu recorte é instituições de universidades federais, porque eu estou inserido numa universidade federal e recebo incentivo da CAPES para fazer pesquisa na Universidade Federal. Então, o meu recorte é esse. Não analisei informações relacionadas a universidades particulares. Mas hoje a gente já sabe que tem várias universidades particulares que já ofertam um bacharelado em letras libras. É uma outra pesquisa. Basta a gente sentar, aplicar a mesma metodologia e ver qual é o resultado que dá a partir desse estudo. É apenas um recorte. Não estou aqui falando que quem é formado em universidade particular não é intérprete. Não é isso. Para a minha pesquisa, eu tive que fazer uma escolha. Eu vou pegar todas as universidades do Brasil? Não vou dar conta. Então, eu vou escolher apenas as federais, porque as federais são 9. Particulares são quantas? Não sei. Quantas universidades particulares dão um curso de letras libras no Brasil? Não sei. Então, era um dado muito mais complicado de se achar do que das federais, que eu tenho acesso pleno. Então, isso foi uma escolha da pesquisa. Não necessariamente tem relação com o curso em si, tá bom? Outras formações. Eu acredito que nós, enquanto tradutores e intérpretes de Libras, a gente poderia ter um perfil formativo diferenciado aos moldes do que o Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência fala, lá no artigo 67 e 68. O que lá fala? O intérprete que tem nível médio atua em demandas até o nível médio. E o intérprete que tem nível superior atua em demandas que estão no nível superior. Sem problema nenhum. Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem demanda para todo mundo. Falta intérprete no Brasil. Falta muitos lugares não tem intérprete. Então, se você tem um curso técnico de tradução, você atende até determinada demanda. Há uma demanda mais comunitária,
uma demanda de menos impacto. Ah, você tem, você tem médio com Prolibras? Ah, então você já vai atuar nessa demanda. Ah, você é graduado em Letras Libras? Essa outra demanda. A gente tem níveis de gradação aí, sem problema nenhum. Mas eu acho que isso precisa ficar claro para o mercado de trabalho. Que quem tem técnico em tradução não pode ser contratado para trabalhar no mestrado. Quem tem apenas o nível médio não pode ser trabalhado para interpretar uma graduação. É essa questão que precisa ficar claro. A gente tem aqui em Santa Catarina, no Instituto Federal de Santa Catarina, que o sinal é esse, a gente tem o curso técnico de tradução e interpretação, que é com o curso médio, né, o ensino médio, mais o curso técnico de tradução e interpretação, que vai formar profissionais que vão atuar em espaço onde o graduado não vai estar. Porque às vezes é um salário que não é tão interessante, às vezes é uma demanda de baixo impacto que não é tão interessante para um graduado, vai estar lá o técnico, sem problema nenhum. Enfermagem já funciona com graduado e técnico. Não vejo problema. Por que nós também não podemos operacionalizar a atuação do intérprete também dessa forma? Não vejo problema. Eu acho que tem espaço para todo mundo, tem demanda para todo mundo, e aí a gente consegue construir um perfil profissional. Curso técnico, graduação, especialista, mestre, doutor. O Brasil não tem uma cultura de mestrado profissional, diferente da Europa. Na Europa, a gente encontra mestrados profissionais. Então, quem sabe alguém não se aventura em trazer esse modelo para o Brasil? Fica a dica aí. Muito obrigada, professor, pelas discussões e reflexões importantíssimas para a nossa categoria, para a nossa área. Eu acredito que a gente tem muito que pesquisar, muito que discutir, né? A categoria, as associações têm muito que fazer, né? Movimentos, reivindicações. Eu acho que fica a dica aí para quem está assistindo. Estamos com 165 pessoas até agora. Tivemos 199 inscrições registradas. Então, gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui, que estiveram assistindo com a gente. E nesse momento, a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Dos livros que o professor doou para nós, né? Para a gente sortear para os que estão aqui apreciando. Eu peço. Quer falar, professor? Pode falar. Eu só quero contextualizar que livro que é esse, porque às vezes não é todo mundo que conhece. Durante o meu mestrado, eu me deparei com a falta de um monte de materiais que falassem sobre a formação do intérprete no Brasil. E aí, num ato de loucura, alguns leem como loucura, eu leio como necessidade, eu propus para a professora Maria Lúcia Vasconcelos que a gente criasse um e-book, uma coisa tímida naquela época, com produções que falassem sobre a formação do intérprete em diversas situações no Brasil. E aí esse projeto ele foi ganhando forma, aí se adentrou junto com a gente a doutoranda Maírla Costa e a doutoranda Emily Ácego, ela não tem sinal, porque ela não é da área da Libras, e nós quatro organizamos uma obra dentro da coleção Estudos da Tradução da professora Germana, lá da UNB, e a gente recebeu vários textos e a gente organizou esses 2 volumes para discutir exatamente a formação do tradutor e do intérprete em várias situações pedagógicas diferentes. E aí gerou esses 2 volumes para minha satisfação, porque eu imaginei uma coisa muito tímida e isso tomou uma proporção que eu nunca imaginei. Ter um livro dentro de uma coleção de uma professora tão renomada, é o volume 11 e o volume 12, que falam sobre possibilidades formativas de acordo com uma metodologia que é europeia, que é a formação por competências. Então, esse livro está disponível em PDF, porque ele foi financiado pelo governo, a gente recebeu um valor da CAPES, de pesquisa, né? E a CAPES, ela financiou a publicação desse livro, então está disponível em PDF e os autores receberam uma cópia impressa. E aí eu estou cedendo um volume de cada, né? Uma cópia de cada, para que possa incentivar aí a leitura e a absorção, né, dessa discussão e possibilitar, assim, outras reflexões, outras discussões. Então, fica aí o presente para vocês. Perfeito, professor. O presente é para quem está assistindo, né, para quem se inscreveu no evento, e nós agradecemos, né,
essa doação. Bom, agora eu vou pedir que o administrador da live, o Paulo, compartilhe aí a minha tela do sorteio, por favor. Bom, aqui está um sorteador online, e como nós tivemos 199 inscrições, eu vou colocar aqui um número de 1 até 199. E vamos sortear os 2 números logo, tá bom? Vamos lá. Atenção. Os 2 números foram 192 e 107. Paulo, eu vou mostrar aqui quem é o 192 e o 107. O 192 vai levar o volume 1 do livro. Vamos lá. Carlos Roberto Campos. Aqui. Não sei se dá para ver. Eu acho que está muito pequeno, né? Mas aqui na minha lista está Carlos Roberto Campos. Carlos Roberto, se manifeste aí no chat, por favor, dizendo de onde você qual a cidade, o estado. Carlos Roberto, eu peço que você entre em contato com a gente pelo nosso direct do Instagram, tá? Dizendo o nome, colocando o seu contato do WhatsApp, para a gente pegar seu endereço e enviar para você. Carlos Roberto Campos está aí? Se manifeste aqui nos comentários, por favor. Se ele não tiver aí, a gente vai ter que sortear para outra pessoa. Carlos Roberto Campos. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. O povo fazendo a caveira dele, sorteia outro, sorteia outro. Dou-lhe 3. Ó, não está presente, então não vai levar o livro. Qual é outro número? 107. Bora lá. 107. Ângela Elvira Barbosa Pereira. Está aí? Ângela Elvira. Enquanto a Ângela aparece, Denise, algumas pessoas estão perguntando como que tem acesso ao PDF do livro, né? Eu passei o meu contato aqui no chat privado. Se vocês puderem colocar na tela, por favor, o meu e-mail, eu encaminho para as pessoas. É só me mandar um e-mail e eu encaminho a versão em PDF para as pessoas, tá? Certo. Olha, o Carlos Roberto apareceu aqui. Então, se ele está presente, Carlos Roberto, entre em contato com a gente pelo direct do Instagram. Eu não vou conseguir colocar, porque se eu abrir o meu WhatsApp, que foi por onde me enviaram a planilha do Excel, vai ficar pesado o meu computador e vai ficar lento. Aí eu não vou conseguir fazer o sorteio com vocês. Ângela Elvira não está aí? O Carlos Roberto apareceu, ó. Estou sim. Carlos Roberto apareceu. Carlos Roberto. E a Ângela? Ângela Elvira está aí? Bom, então acho que a gente vai ter que sortear o próximo, né? O Carlos está ali. Gente, tem questões de internet também que a gente precisa observar, né? Ver se ela aparece. É verdade. Se a Ângela Elvira aparecer por aí, vocês me avisem. Mas assim, eu vou sortear um outro, tá bom? O Carlos desesperado. Carlos, gente, eu tô aqui. Carlos, já detectamos que você está aqui sem problema. O livro é seu. Agora, bora ver a Ângela. Não está, Ângela, né? Então, eu vou sortear outro. Atenção, número 189. Vamos ver quem é. 189 é
Maria Célia Araújo da Silva. Está aí? Maria Célia? Eu tô morrendo de rir. Célia. Vamos dar alguns segundos para Maria Célia se manifestar. Enquanto isso, pessoal, tá aqui o meu Carla contato. Beatriz aqui. Maria Célia, não está aí? Maria Célia Araújo da Silva. Também não. Esse segundo livro tá difícil de sair. Bora lá, mais um. Atenção. Mais um. Quem vai ser o escolhido dessa vez? Gente, a Ângela já perdeu. Não quer sortear aqui. Dá tempo. 106, vamos lá, 106. Joilma Souza Gomes. Joilma Souza Gomes. Está aí? Gente, eu acho que eu fechei aqui o negócio do sorteio. Joilma Souza Gomes não está? Dou-lhe uma. Tá difícil de sair esse livro, Arley. Tem algumas pessoas falando ali sobre... Gente, é só me mandar um e-mail que eu encaminho para vocês. O Silas aqui encontrou... Achou? Joilma, tá aqui a Joilma. Joilma Souza Gomes. Ganhou, Joilma. Parabéns. Joilma Souza Gomes e o Carlos. A mesma coisa, Joilma, entra em contato com a gente pelo Instagram da Astilp, astilp.oficial, @astilp.oficial, e a gente vai repassar as informações de vocês para o professor Arley, para que o livro chegue na casa de cada um de vocês. Tá bom, gente? Agradecemos mais uma vez o professor Arley, excelente palestra, a explanação sobre essa temática bem polêmica, mas que serviu para a gente refletir de que forma nós queremos o retorno do ProLibras, e os que não querem, talvez, que não querem o retorno, talvez por falta de compreensão de como seria os moldes, né? Eu acredito que hoje o professor Arley deixou bem claro qual é a proposta desse retorno do ProLibras. Agradecemos também os intérpretes de Libras, Wagner Rocha, também Felipe Andrei Dias, que foram excelentes aqui na sua atuação. Agradecemos os administradores da plataforma, Raí e também o Paulo, que são funcionários da Coordenadoria de Acessibilidade. Então, aqui a Astilp e Coaces trabalhando juntos para promover o melhor para todos vocês. Agradecemos, nós vamos enviar o certificado com carga horária de 2 horas nas próximas semanas para todos vocês. E, assim, agradeço a todos. Muito obrigada. Professor Arley, gostaria de fazer uma fala final para a gente encerrar? Eu gostaria de deixar uma frase que eu levo comigo em todas as minhas oportunidades, que é aquela frase do famoso ET Bilu do Brasil, né? Busquem conhecimento, se aperfeiçoem, formem-se, discutam-se, reflitam-se. Vamos nos articular, que eu tenho certeza que a nossa categoria vai melhorar muito quando a gente se juntar e discutir ela.
Vamos estudar, pessoal. Tchau, gente. Um abraço a todos.